Olá, amigos do canal A Poderosa Palavra de Deus, a paz de Cristo para a sua vida. Seja muito bem-vindo para mais uma jornada pelas páginas da Bíblia Sagrada. Dessa vez vamos meditar no livro de Levítico, o livro que contém a lei de Deus dada a Moisés para expor o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Veremos os capítulos 14 ao 16. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá! Levítico. O capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E, sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então, o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois, entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá, com o dedo, 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois, imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se for pobre, e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado, e o outro, para holocausto, além da oferta de manjares. E, assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa.
O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois, virá o sacerdote, para examinar a casa e examinará a praga. Se, nas paredes da casa, há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então, o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão, fora da cidade, num lugar imundo. Depois, tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então, o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, e, examinando, se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes, tomará o pau de cedro, e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então, soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. O capítulo 15. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo para falarem aos filhos de Israel que qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será considerado impuro por causa desse fluxo. A impureza devido ao fluxo será assim: se o corpo vaza o fluxo ou se o corpo estanca, essa é a sua impureza. Toda cama em que se deitar o homem com fluxo será impura, e tudo sobre o que se assentar também será impuro. Qualquer pessoa que tocar na cama deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impura até a tarde. Aquele que se sentar onde o homem com fluxo se assentou deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do homem com fluxo deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impuro até a tarde. Se o homem com fluxo cuspir sobre alguém que está limpo, essa pessoa deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impura até a tarde. Toda sela em que cavalgar o homem com fluxo será impura. Qualquer pessoa que tocar em algo que esteve debaixo dele será impura até a tarde. Quem carregar isso deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impura até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem com fluxo, sem ter lavado as mãos, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impuro até a tarde. O vaso de barro que for tocado pelo homem com fluxo será quebrado, porém, todo vaso de madeira será lavado em água. Quando o homem com fluxo estiver limpo, deverá contar 7 dias para sua purificação, deverá lavar suas vestes, banhar-se em águas correntes e será limpo. No 8º dia, deverá tomar 2 rolas ou 2 pombinhos e apresentá-los ao Senhor, na porta da tenda da congregação, e entregá-los ao sacerdote. Este os oferecerá, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, o sacerdote fará expiação pelo fluxo do homem perante o Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, deverá banhar todo o seu corpo em água e será impuro até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen deverão ser lavadas em água e serão impuras até a tarde. Se um homem coabitar com uma mulher e houver emissão de sêmen, ambos deverão banhar-se em água e serão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue, se esse for o fluxo usual do seu corpo, estará impura durante 7 dias na sua menstruação, e qualquer pessoa que a tocar será impura até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será impuro, e tudo sobre o que se assentar também será impuro. Quem tocar no leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impuro até a tarde. Quem tocar em algo sobre o qual ela se assentou deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impuro até a tarde. Quem tocar em algo que estiver sobre a cama ou sobre o lugar onde ela se assentou será impuro até a tarde. Se um homem coabitar com ela durante a menstruação, ele será impuro por 7 dias, e toda a cama sobre a qual ele se deitar será impura.
Quando uma mulher tiver fluxo de sangue fora do período da menstruação, ou se o fluxo durar mais do que o habitual, durante todos os dias do fluxo será considerada impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre a qual se deitar durante os dias do fluxo será como a cama da sua menstruação, e tudo sobre o que se assentar será impuro, como na impureza da sua menstruação. Quem tocar nessas coisas será impuro, portanto, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e será impuro até a tarde. Quando o fluxo cessar, deverá contar 7 dias, e depois estará limpa. No 8º dia, deverá tomar 2 rolas ou 2 pombinhos e apresentá-los ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. O sacerdote fará expiação pelo fluxo da impureza da mulher perante o Senhor. Assim, os filhos de Israel deverão ser separados das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o tabernáculo do Senhor, que está no meio deles. Essa é a lei para aquele que tem fluxo, para quem tiver emissão de sêmen e que, por isso, se torne impuro, para a mulher durante a sua menstruação, para quem tem fluxo, seja homem ou mulher, e para o homem que se deita com uma mulher impura. O capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro, para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho, sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e, então, as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para oferta pelo pecado, e um carneiro, para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma, para o Senhor, e a outra, para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também, de sobre o altar, o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e, diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue, com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá, com o dedo, 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então, fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, que havia usado quando entrará no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então, sairá, e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e, depois, entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado,
cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e, depois, entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque, naquele dia, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Obrigado por ter chegado até o fim do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilha para ajudar o canal. Inscreva-se para não perder a continuação dos vídeos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.